Oi, gente, tudo bem? Elisete falando, esposa do Silas. Passei aqui hoje para explicar um pouquinho para vocês sobre o que que aconteceu, por que que ele tá longe, por que que ele tá em Sorocaba e eu tô em Curitiba, e o que que ele tá fazendo. Meu marido, desde criança, foi lutador de jiu-jitsu, sempre se alimentou e se manteve grande e forte, como todos podem ver aí nos vídeos, nas fotos. Como ele se exercitava muito, então a alimentação dele sempre foi aquela alimentação de lutador mesmo, de cara que treina, come bastante, enfim. Só que passou um tempo, quando ele ficou sozinho em Curitiba, que ele andava com o pai dele sempre, né? Sempre seguia o pai dele. E quando ele ficou sozinho aqui em Curitiba, que o pai dele foi embora para o Rio Grande do Sul, para São Paulo, não lembro bem, ele ficou. Ele não quis ir. Então, ele meio que foi se virar sozinho, assim. Então, ele teve que arrumar um emprego, né? E como a gente não tem muito estudo, ele teve que arrumar um emprego numa área que desse para ele, o que ele pudesse fazer, ele fazia. Então, geralmente era a respeito, assim, tipo, trabalhando no pesado, trabalhando de auxiliar de pedreiro, enfim, ele trabalhou com diversas coisas, assim, sempre nessa área do pesado, né? Com exceção de uma outra época que ele trabalhou numa locadora, enfim. Em 2005, quando a gente se conheceu, nós dois saíamos de relacionamentos conturbados e tal, e quando a gente se conheceu, a gente começou a namorar, a gente já sabia o que a gente queria. A gente queria construir uma família, a gente queria casar, já tava tudo certo. Os planos, quando a gente se encontrou, foi realmente assim, tipo, vamos ficar junto e acabou. E quando a gente decide isso, tanto eu quanto ele, nós trabalhávamos, eu morava com os meus pais, ele morava sozinho, na casa de uns amigos, e, e a gente começou a juntar dinheiro, assim, tipo, a gente não conseguia juntar dinheiro. Então, chegava no final do mês, a gente pegava o dinheiro que a gente tinha lá e comprava coisas de casa, foi juntando até que a gente conseguiu comprar fogão, os armários de cozinha, aquelas bugiganguinhas de R$ 1,99 que toda casa precisa e tudo. Então, a gente foi fazendo nossa casa. E aconteceram umas coisas, o Silas teve que mudar para um bairro bem distante da onde ele morava aqui, que era bem pertinho da casa da minha mãe, onde a gente morava. E aí a gente se via muito pouco e tal. E quando foi em abril de 2006, eu descobri que estava grávida. Só que eu descobri que eu estava grávida de 5 meses já. Então a minha primeira gravidez foi bem curtinho. Foi rapidão, assim. Eu acho que. Acho não, tenho certeza. Deus sabia que eu não ia aguentar esperar uma gravidez 9 meses da minha primeira filha. Então eu já descobri que eu tava grávida, já descobri que era uma menina que tava com 5 meses e meio. E a gente já tinha tudo para fazer. Então a gente foi. Deus abençoou, assim, organizou tudo. A gente acabou voltando a morar aqui perto, que a gente foi morar nos fundos de uma casa, da casa da minha tia, que foi uma benção. Moramos lá por 6 anos. E quando eu ganhei a minha primeira filha, a Milena, eu engordei muito. Eu quis acompanhar as refeições dele e tudo, porque, né, ele trabalhava no pesado, ele tinha que se manter e se alimentar e tudo. Então nós dois ganhamos peso, ele e eu. Só que ele não tinha mais tempo para fazer exercício, eu também, mãe e dona de casa, e na época eu tinha um salão, a gente foi, né? Então era muito corrido, não dava para fazer. Só que isso foi acarretando 1 milhão de coisas. E o peso sempre aumentando. E geralmente pra gente é assim: o que é mais barato? Vamos mais prático e mais barato. Então vamos de pão e macarrão, pão e macarrão. E a gente foi crescendo. E como eu fiquei. Foi meu primeiro contato com depressão foi no pós-parto, né? Mulherada sabe bem como é que é. Então eu tive uma depressão pós-parto e fiquei com muito medo de engravidar de novo, porque eu ficava desesperada, assim. Eu não conseguia ficar sozinha com a minha filha. Na época, minha mãe trabalhava num hospital em Bocaiúva e ela trabalhava um dia sim e 2 não. Então, o dia que ela estava em casa, os dias que ela estava em casa, eu passava o dia inteiro com ela. Ela me ajudava o dia inteiro, eu ficava na casa dela o dia inteiro.
E quando ela ia trabalhar, eu ficava desesperada porque eu tinha que ficar em casa e eu não sabia o que fazer com uma criança. E a cabeça, assim, então eu comecei a tomar uma injeção, e nessa injeção foi, enfim, eu também sempre tive problemas com peso, o Silas também, já vindo, assim, de das tendências que tinha da família, de questão de diabetes, da questão da obesidade mesmo, né? A avó dele teve uma época que pesou 300 quilos, enfim, foi bem complicado, ele já vinha com isso. O meu sogro se formou em nutrição e ele é um excelente, é o mais conhecido do Brasil, um professor de iridologia, né? E aí o que aconteceu? A gente começou a, tipo, tentar ir pelo lado certo, mas com condição financeira, tipo, meio que assalariado, as situações eram bem complicadas. Então o mais fácil mesmo era comprar um pão e tava de boa. Só que a gente tava engordando muito, e isso foi dificultando, e todo mundo sabe, né? A dificuldade quando, tipo assim, você já tem um peso. Aí você vai acrescentando peso, vai ficando mais difícil de fazer exercício e tudo mais. Aí quando foi, então, em 2006 a gente foi morar junto. Depois a minha filha nasceu dia 24 de agosto de 2006. Aí a gente trabalhou com diversas coisas também, batemos cabeça, enfim. Aí quando foi em 2011, sem ele saber, em 2010 eu comecei a agilizar um processo para tentar fazer uma cirurgia bariátrica. E no final do ano eu contei para ele que eu viria fazer essa cirurgia, e ele ficou muito triste, porque ele não queria que eu fizesse, o meu sogro também não queria que eu fizesse, meus pais, ninguém, enfim. Mas eu fiz tudo meio escondido, e quando foi dia 21 de janeiro eu fui e fiz a cirurgia. É uma coisa complicada de você falar, porque a cirurgia bariátrica, ela é muito invasiva. Eu tenho uma cicatriz gigantesca, eu tenho 17 pontos na barriga, minha cirurgia foi aberta, foi exposta. A dor é impressionante que você sente quando você volta ali daquela situação, né? De uma cirurgia, enfim, eu passei horas, eu não sei quanto tempo eu passei, eu acho que minha cirurgia durou 7 horas ou 6 horas. E eu fiquei lá pendurada com a costela aberta lá, com eles fazendo todo aquele tratamento, porque eu precisava fazer uma correção de hérnia de hiato. Aí eu fiz aquela redução do estômago que liga direto numa parte lá inferior do intestino, enfim. Só que assim, o meu marido acompanhou tudo. Desde o começo, assim, foi muito complicado. Eu tinha muita dor, eu sofria muito. A minha mãe sempre comigo lá, apoiando, ajudando. E aí o médico falou pra mim, ó, você não pode engravidar durante 2 anos, você tem que ficar, né? E eu não esperei, mais uma vez, os meus remédios tomando anticoncepcional. Da minha primeira filha eu já tava tomando anticoncepcional quando engravidei. E eu tinha o ovário policístico, então o médico falou que seria muito difícil engravidar, enfim, ele falou que ia ter que fazer um tratamento e tudo. E eu tomava anticoncepcional por conta desses cistos. E na minha segunda gravidez também, tomando anticoncepcional, eu engravidei de novo. E eu fiz a cirurgia em 2011, eu engravidei no comecinho de 2012. E a minha segunda filha nasceu dia 20 de setembro de 2012. E aí começaram, assim, muitas coisas. Eu sempre fui muito possessiva, muito ciumenta. Mudei bastante hoje, assim, hoje eu sou mais tranquila. Mas eu sempre fui muito... E o meu querido esposo, como vocês podem ver nos vídeos, ele é muito espalhafatoso, ele conversa com todo mundo, ele cumprimenta todo mundo, ele é querido com todo mundo tem a atenção dele, e eu não gostava disso, nunca gostei, eu falo, por que você tem que cumprimentar tanta gente? Enfim, ciúme de verdade. Só que isso foi desgastando nossa relação, então a gente brigava muito, 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 muito. A gente brigava todo dia, toda hora, a gente tava sempre brigando. E a gente ficava semanas sem se falar. Ficava uma semana, às vezes 2 semanas sem se olhar. Imagina, morando eu na mesma casa, que coisa mais triste, né? E aí quando foi, eu tava com 6 meses de gravidez,
a gente se separou. É claro que teve uns porenzinhos aí e a gente se separou. Ele foi morar na casa de um amigo e eu fiquei com a minha filha de 6 anos na época, né, minha mais velha, e grávida da segunda filha de 6 meses. Passamos a minha gestação foi, nossa, muito difícil, porque eu não admitia aquela situação e era muito complicado, eu tinha muita raiva. E, gente, como a gente passa isso para criança, né? É muito complicado. Enfim, e ele lá continuando naquela mesma situação, sem exercício e se alimentando do jeito que dava, não tinha como fazer uma dieta, alguma coisa assim, e a gente engordando cada vez mais. Eu ainda tava no processo de emagrecimento por conta da cirurgia, então depois que eu ganhei minha primeira filha, eu engordei 55 quilos, que foi o que eu perdi na cirurgia. Eu voltei com o peso que eu tava quando eu engravidei da minha primeira filha, eu voltei com a redução, com a cirurgia bariátrica. E assim, pra mim, eu faria de novo porque eu sei o que eu aguento passar. Quando a gente passa por todas aquelas consultas psicológicas, você tem que ter noção de que você vai mudar a tua vida. Simplesmente mudar a tua vida. Você vai entrar de um jeito no hospital e vai sair com outra vida, com outra coisa, entendeu? Tipo, vai mudar muito a tua vida de verdade. E o meu marido acompanhou tudo isso. Então, o que aconteceu? Ele começou a caminhar. Mas caminhar. Ele saía para caminhar às 5 horas da manhã. E ele caminhava muito longe, assim, e tal, e surtia resultados. Só que isso tava cansando muito, porque ele trabalhava no pesado. E na época ainda ele conseguia jogar um futebolzinho e tudo. E eu gostava muito, porque muitas vezes até eu ia junto para incentivar ele, porque eu achava muito legal ele fazer isso, mas infelizmente isso também não foi ele machucou o joelho, até por causa do peso, ele machucou o joelho e tudo. Então ele parou também. E tudo foi ficando para trás. Então, depois a gente voltou a ficar junto, a minha filha nasceu. E ele voltou a morar na minha casa, ainda na teoria estávamos separados e tal, para a família ainda estávamos separados, e voltamos no começo de 2013. Então, aí o negócio pegou firme, a gente conversou e não ia mais ser ia ser um começo, tipo outro casamento. E eu me tornei, tipo, também me esforçando muito, e continuo até hoje, para não ser mesmo aquela pessoa, enfim. Eu consegui entender que ele não é meu, eu não sou dona dele, ele não é meu dono, a gente se respeita em relação a isso. Aí, muitas coisas aconteceram, a gente foi trabalhar com diversas coisas. Em 2016, ele tava numa situação muito ruim. A glicose dele tava muito, tipo, tava descontroladíssima. Ele tinha um problema na perna, ele tem, chamado erisipela. É uma aparente da trombose ali, ele vai interrompendo os vasos e tudo. E ele teve isso, a primeira vez que ele teve isso foi jogando futebol, foi antes de me conhecer também. E a perna dele ficou muito ruim. Depois disso, ele começou a ter com muita frequência, conforme aumentando o peso, a erisipela aumentava também. Então, ela atacava assim, tipo, no começo ela atacou uma vez, daí passaram-se uns 3 anos, atacou de novo. E chegou nessa época, em 2016, tipo, ela tava atacando quase todo ano, assim, sabe? Tipo, todo ano ela... E ele ficava com muita febre, para adulto, 39 já é febre. Ele tava com 40 de febre, assim, 41 de febre. E a gente levava para o hospital, medicava e mandava um antibiótico para casa, mas, né? Até que uma vez ele teve que ficar internado no Hospital Madalena Sofia, que é muito bom para essa área que ele tava, né, na perna dele ali. E fizeram vários exames e descobriram, olha, você não tem, não tá interrompendo, mas você precisa diminuir seu peso.
Aí o que ele teve que fazer? Ele saiu do trabalho, nós tínhamos uma empresa e aí nós tivemos que fechar essa empresa. Eu fui trabalhar na marcenaria que meu tio tem. Fui. E ele foi para Sorocaba. Ele ficou 3 meses na casa do meu sogro, para o meu sogro tentar ajudar ele nessa questão. Então, o meu sogro colocou ele, ficou 3 meses se alimentando somente de alimentos crus, caminhando, e não tinha condições financeiras de fazer uma academia e tal, mas ele caminhava, ele se exercitava do jeito que ele podia e principalmente na alimentação. 30 quilos ele conseguiu eliminar nessa época que ele foi para Sorocaba. Quando ele voltou para Curitiba, ele estava desempregado. Eu estava trabalhando na marcenaria, que ele já tinha trabalhado. Quando a gente começou a namorar, ele trabalhava com meu tio na marcenaria. E ele teve que voltar. E ele começou a fazer comida em casa e tudo. E eu trabalhando na marcenaria. Só que eu tenho sinusite, problemas respiratórios, assim, é bem complicado. Então a gente trocou de papel. Ele foi para marcenaria e eu passei a cozinhar em casa. E aí eu comecei a fazer comidas congeladas, tanto é que eu tenho no nosso canal aqui do YouTube, no Casal Plátano, tem muitas receitas que logo que eu comecei a cozinhar, eu comecei a postar receitas de alimentação sem glúten, tortas vegetarianas, enfim, tem um monte de coisinhas lá também. E me esforçando sempre para que a gente conseguisse manter, né, aquela alimentação que ele vinha tendo já nesse tempo. Mas é claro que a gente também não aguentou muito tempo, tiveram diversas coisas e eu entrei em depressão. Só que eu não sabia que era uma depressão. Para mim foi uma gripe. Eu peguei uma gripe, fiquei de cama 2 dias, e eu não conseguia mais levantar da cama. Foram 3 meses, sem brincadeira nenhuma, 3 meses, gente, que eu não conseguia ver a luz do dia, eu não saía pra nada, eu não conseguia levantar sozinha, eu não conseguia conversar com ninguém e nem ficar com luz acesa. A única coisa que eu consegui fazer depois de uns 2 ou 3 dias na cama foi que quando ele levantava para trabalhar, ele me levantava da cama, me punha no sofá sentada. Primeiro ele me levava no banheiro, fazia minha higiene pessoal. Ele me trazia de volta pro sofá, me colocava no sofá. Lá eu ficava até a hora dele chegar, na hora do almoço. Me levava de novo para ir no banheiro, me sentava no sofá, ia preparar alguma coisa pra gente comer. E voltava a trabalhar e à noite era a mesma coisa. Nisso, meu pai ia buscar minha filha pequena na creche. Eu não fazia mais nada. Foram 3 meses de depressão profunda, que eu tinha medo de qualquer coisa. A única coisa que eu fazia era ficar encolhida num canto do sofá, quietinha, encolhida, coberta até o pescoço, me sentindo a pior pessoa do mundo, porque eu não conseguia levantar sozinha para ir pegar um copo de água. Foi muito difícil. Gente, foi assim uma loucura. Eu não desejo isso para ninguém, muito ruim, mas Deus faz as coisas certinho. A minha filha, a mais velha, ela ficava sempre na casa da minha tia, porque meu marido levava ela para a escola de manhã, ela voltava, minha tia dava aula na mesma escola que ela estudava, voltava para casa dela e ficava a tarde inteira lá com ela, e à noite elas traziam a minha filha, ou o Silas ia buscar, né? E a gente ficava assim. Aí ele sempre me apoiando, me auxiliando, estando ali comigo do meu lado e tudo. Só que, mais uma vez, a alimentação foi pro buraco e aqueles 30 quilos que ele tinha eliminado lá, não voltou tudo. Não voltou. Mas ele já foi, infelizmente, já foi voltando. Ou seja, já não tinha condição de se exercitar de novo. A alimentação não tinha mais condições de ser do jeito que tava, porque eu tava doente, eu não conseguia fazer nada. Não era querer, era não conseguir de verdade. Foi muito, muito triste essa situação. E aí a gente teve amigos que ajudaram a gente e tal, enfim. Aí quando a gente foi trabalhar com com umas marmitas fitness, que é ainda de um casal, de uma família muito amiga da gente.
e a gente foi trabalhar com eles. Infelizmente, foi numa época complicada, assim, que deu um monte de rolo e eles estavam vendendo muito e de repente tiveram mudanças nos clientes dele e eles acabaram, tipo, e a gente acabou caindo de novo. Não, enfim, não foi pra frente, eu tive que devolver a empresa, né? Porque a empresa era deles e tudo, e agradeço muito por isso, porque eles me deram uma chance, né? Aí, depois que aconteceu isso, assim, a gente ficou, tipo, meio perdido. Mas ele, como voltou a trabalhar na marcenaria, eu falei, vou voltar a fazer comida. Quando eu voltei a fazer comida, no dia que eu coloquei a primeira forma de quiche no forno, foi dia 18 de janeiro de 2019, que foi bem no ano da pandemia. Não, foi em 2021. Eu coloquei a primeira forma de quiche no forno e liguei pra minha mãe pra contar pra ela. Não, mentira, ela me ligou. E eu falei, mãe, que bom que você me ligou. Aí eu olhei pra ela e falei, mãe, por que você tá embaixo da mesa? E ela falou assim, e esse dia tava chovendo muito, muito, muito. E a marcenaria que o Silas, meu marido, trabalha, é no mesmo terreno da casa da minha mãe. E só que é na parte de trás e eles têm um telhado lá que não dava para ouvir por causa da chuva. A minha mãe tinha caído. Fazia 1h30 que a minha mãe tava no chão e ela não conseguia fazer eles ouvirem a minha mãe caída no chão e a minha mãe foi se arrastando até um telefone, conseguiu me ligar com o celular do meu pai e falou assim: "Pede para alguém vir me socorrer porque eu caí". Só que minha mãe tava tendo umas tonturinhas e eu falei, nossa, será que minha mãe ficou tonta e caiu? E liguei pro Silas, falei, ó, pede pro pai correr lá, porque meu pai trabalha junto, né? Falei, pede pro meu pai correr lá e ver o que aconteceu com a mãe, porque ela caiu. E o Silas falou pro meu pai, só que ele teve um estalo, falou, e se ela caiu e ele não conseguir levantar, eu vou junto. E foi. Graças a Deus, porque quando eles chegaram lá, a minha mãe tava no chão, ela não conseguia se mexer, não conseguia mexer a perna, e o braço dela tinha feito um S. A mão dela fez um S. Incrível, incrível, eu nunca vou esquecer essa cena. Aí o Silas me mandou uma mensagem e falou assim: pega o carro e vem aqui, porque a tua mãe quebrou o braço e possivelmente a perna. E eu fiquei apavorada, falei pra minha filha, filha, olha o kit pra mãe, que a mãe vai correr lá e vai ver o que aconteceu. Quando eu cheguei, a minha mãe parecia aquelas bonequinhas, quando a gente vestia a roupa, mas ela soltava a perna assim, e a perna ficava solta na calça. Eu levei minha mãe pro hospital 3 horas da tarde, no dia 18 de janeiro. Eu cheguei lá, gente, a minha mãe urrava de dor naquele hospital. E eu em desespero, porque eu não sabia mais o que fazer. A médica foi um anjo também que Deus mandou, sempre Deus organizando as coisas. E quando a médica apressou as coisas, falou, não, vamos rápido, porque eu preciso que vocês atendam ela aqui, ela tá machucada, falou pra mim, vai pra ficha e deixa que eu já vou levar ela lá pra dentro pra dar medicação pra ela. Só que precisava dessa ficha ainda. Aí eu fui até fazer todos os trâmites, eu ouvia, lá de fora eu ouvi minha mãe gritando lá dentro. Só que antes disso tudo acontecer, no final do ano de 2019, em 2019 ou 2020, eu falei pro Silas, você precisa se tratar, porque a erisipela tava atacando de 3 ou 4 vezes no ano. A glicose dele teve uma das vezes que ele foi pro hospital com muita febre e ele tava tão nervoso de ter que ficar internado que a glicose dele tava medindo 599. Quase que o aparelho não media mais a glicose dele. Nessa época ele já tava com 218 quilos mais ou menos. E a gente já desesperado, porque ia fazer o quê? Ele era o único que tinha um salário fixo para manter o aluguel da casa, enfim. E nesse meio tempo, muitas coisas foram acontecendo e a gente sempre contando com a ajuda com a minha mãe, enfim, de algumas outras pessoas, que até a gente não pode citar nomes, mas a gente sabe que teve. A gente sabe
E é muito agradecida pelas ajudas que a gente teve. Então, a gente combinou que no começo, em março, mais ou menos, fevereiro, março, ele ia para Sorocaba, ia ficar um ano lá, se tratando para poder melhorar, para poder fazer um regime, principalmente porque aí o meu cunhado lá de Tubarão, o mais velho, já estava em Sorocaba trabalhando, foi muito bom para ele, e o meu outro cunhado também de Tubarão estava terminando educação física, então os dois queriam dar um auxílio para o Silas, para que o Silas tivesse um acompanhamento físico e ajuda do meu sogro na questão da alimentação, de tudo mais. E o outro, meu cunhado, o Lucas, ele também ia dar uma força nessa questão de como se alimentar e tudo mais, para que ele fosse, assim, saudável, né? Aí ele foi embora pra... então, essa situação do Silas ir pra lá, tava tudo certo. Porém, aconteceu da minha mãe se machucar. E o que eu falei pra ele? Você pode ir, eu vou mexer com a minha comida e vou ir batalhar pra sair vender na rua, vou fazer o que for e a gente vai dar um jeito de se sustentar aqui. Beleza. Só que em janeiro aconteceu isso. No meu primeiro dia de, vamos cozinhar, a minha mãe se acidentou. Aí as coisas mudaram de figura. Porém, os meus cunhados já tinham se organizado para ir para Sorocaba. O meu cunhado, o mais novo, né, já tinha pedido a conta da academia onde ele trabalhava. Já estava tudo certo. Então o Silas tinha que ir, independente da situação que ia ficar aqui. E eu fui cuidar da minha mãe. Eu precisei, a minha mãe não tinha condições de nada. Por quê? Ela, além de quebrar o rádio, ela quebrou o fêmur. Ela teve que colocar uma prótese no quadril. Ela quebrou a cabeça do fêmur, teve que tirar toda aquela parte do fêmur ali, pôr uma prótese. Então ela ficou muito tempo sem conseguir pegar nada, mexer com nada, andar de jeito nenhum. Assim, por bastante tempo ela não conseguia andar e nada. Ela precisou de mim pra isso aí. E o que o Silas fez? Ele atrasou o máximo que deu a viagem dele para Sorocaba, que se fosse, que ele já teria, teria que estar voltando, ou, né, a situação já teria que estar meio que resolvida, mas ele teve que atrasar essa viagem e ele acabou indo para lá só em setembro de 2021. Aí a situação foi ficando complicada, porque a minha mãe, ela é aposentada. Então, ela não tem condições, assim, de ficar ajudando a gente com 1 milhão de coisas. Isso que ela ajudou muito. Tem ainda mais um monte de outras pessoas que ajudaram a gente. Obrigada a todos vocês que sabem que ajudaram. E aí a gente tá esperando agora, porque o Silas... Eu tô postando vídeo do Silas todos os dias. Todos os dias ele tá indo pra academia 2 vezes por dia. Ele vai de vez em quando, nos domingos, quando meu sogro não tá dando o curso ou aula assim, o meu sogro tem um sítio que eles estão plantando algumas coisas lá, então quando dá ele vai pro sítio, ele ajuda lá, enfim. As histórias tem, basicamente eu resumi todas as histórias em uma só, deu meia hora de explicação, gente, pelo amor, era pra ser um vídeo de 10 minutos. Mas a depressão foi uma coisa que nunca... Eu nunca fui curada, assim. Eu vivo um dia após o outro. Tem dias que eu me planejo para milhões de coisas. Antes de dormir, eu planejo outro dia, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque eu tô animada e tudo. Aí eu acordo no outro dia, eu não tenho ânimo para nada. Para absolutamente nada. Eu sinto fraqueza, eu sinto dor. Gente, eu tenho dores que eu não consigo explicar para ninguém e nem mostrar onde é que dói, porque dói tudo, E por conta disso, quando a gente bolou o Casal Plátano, é porque o meu sogro tem o Projeto Plátano,
que é o consultório dele, aonde ele dá os cursos, ele faz os tratamentos dele, enfim. Ele tem o consultório dele lá em Sorocaba e chama Projeto Plátano. Eu achei interessante porque, como ele ajuda, eu achei muito legal a gente ter o nome deles, assim, Casal Plátano, para que a gente pudesse também divulgar isso, porque é muito bom e eles têm ajudado muita gente. Então, eu queria mesmo que, assim, eu queria malhar junto, porque no decorrer disso tudo, eu acabei engordando pra caramba. Eu vim, assim, tipo, ganhei muito peso e é muito difícil da gente perder. E agora na luta. Então o Silas tá lá em Sorocaba, a gente ainda não sabe o que vai ser o futuro da nossa vida. Eu fiz um curso de massoterapia que eu terminei, já tô com meus certificados para chegar agora, por esses, provavelmente amanhã já tá aí. E então, eu vou trabalhar com massoterapia, né? Vou fazer lá drenagem linfática, vou fazer a massagem modeladora, relaxante, enfim, eu vou trabalhar com isso e vamos esperar que Deus abençoe que dê certo. E é por isso, gente. Então, ele tá lá em Sorocaba, tá fazendo alguns trabalhos online, ajudando também o irmão dele lá e o irmão dele ajudando ele. E é o jeito que a gente tá. Só um adendo aqui no meio do vídeo. Quando a gente vai para Sorocaba, a gente vai de carona, porque tem uns amigos nossos que são amigos do meu sogro, que eles têm o sítio juntos. Então, às vezes eles vão para lá. E como é o casal, sobra espaço para nós três irmos junto com eles. Então a gente não gasta nada, porque a gente não tem dinheiro para gastar. A gente não tem dinheiro para pegar um ônibus e ir visitar ele. A nossa cachorra se machucou agora esses dias e a gente ficou morrendo de dó aqui, mas infelizmente a gente não tem como ir, financeiramente falando. Então, por isso que a gente sempre deixa aqui uma ênfase. Não é chorar, gente. A gente não tá chorando aqui, porque não tem. Realmente, não tem condições de ir, entendeu? Então, até por isso que a gente vai muito pouco pra lá e ele vem, quando vem, tipo, bem rapidinho e bem pouco tempo que ele teve aí. E também teve o período da gripe dele, que ele teve que ficar parado 2 meses, porque ele pegou a gripe H2N3, ficou muito doente, afetou muito a questão respiratória dele, ele ficou muito fraco, ele ficou muitos dias sem comer, então ele também teve que ficar muitos dias sem malhar e tudo mais, por isso que ficou até um tempo aí sem postar vídeo. No último vídeo tem do YouTube, tem aí dizendo por quê, né? Ele explicou algumas coisas, então os vídeos que a gente não consegue explicar, tipo, tudo de uma vez para não ficar muito longo, muito cansativo, tem aí os pedacinhos que a gente vai postando para vocês, tá bom? E continue deixando suas dúvidas aí. A gente se vê assim, quando dá. E a gente se liga, faz só chamada de vídeo. As meninas sentem muita saudade dele e a gente dele também. A nossa cachorra também foi embora junto com ele, então a gente ficou bem perdida na serinha, né? E é isso aí, gente. Eu vou procurar postar para vocês, responder qualquer dúvida a respeito da alimentação que ele tá tendo, quantos quilos ele já perdeu, tudo. Então, você pode deixar teu comentário. Entra lá, dá uma força pra gente, seguindo o nosso canal, se inscreve lá no nosso canal, é Casal Plátano. E acompanha a gente, que a gente vai estar sempre postando aí vídeo pra vocês, tá bom? A gente vai deixar aí uma caixa de perguntas, se você quiser fazer uma pergunta pra gente, a gente vai ter prazer de responder, ou eu ou o Silas, a gente vai responder. E assim que a gente tiver a oportunidade de estar junto, a gente vai tentar fazer um vídeo aí pra vocês também, para que vocês possam perguntar as coisas pra ele. A gente vai fazer um ao vivo aí, vamos ainda agendar isso, porque como a gente não sabe quando é que a gente vai ver ele, a gente ainda não sabe certinho das coisas. Mas eu agradeço a companhia de vocês e a paciência de vocês até agora. E qualquer dúvida, deixa aí com a gente. Um beijo!